Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de bênçãos e de paz, de oração, de intercâmbio espiritual. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Que estejamos, Senhor, com o coração aberto para receber o contributo desta manhã. Que estejamos integrados nas faixas superiores, aonde a mensagem do Evangelho possa nos visitar, sugerindo ainda que estejamos com a sensibilidade mais aguçada, com as percepções prontas para receber do manancial da providência divina aqueles recursos tão necessários para o nosso momento espiritual. Bons Espíritos, ensina Allan Kardec numa oração contida no capítulo 28 do Evangelho, preces para alguém que esteja em aflição. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, nós vos suplicamos que assistais a todos nas aflições. Se no seu interesse elas lhes não puderem ser poupadas, fazei compreenda que são necessárias ao progresso. Que Deus os abençoe para minimizar os sofrimentos que ainda tenham que vivenciar. Para todos endereçamos os nossos mais puros pensamentos, a fim de que todos eles se mantenham corajosos, fortalecidos para enfrentar os seus desafios. Que Deus nos abençoe nesta manhã para trabalharmos o tema Tempo da colheita chegou. Damos prosseguimento ao nosso esforço, ao estudo que temos realizado com Allan Kardec nas manhãs, dando sequência ao que ele disponibilizou no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhar hoje o item 29 e 30, Parábola dos Vinhateiros Homicidas. Nós vamos, então, fazer a leitura da parábola que está contida, observemos, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, versículo 33 a 41. Vamos lá, juntos. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, fechou-a com uma cerca viva e, escavando a terra, ele aí edificou uma torre. Depois, tendo-a alugado a vinhateiros, ele se foi para um país distante. Ora, o tempo das frutas estando próximo, ele enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher os frutos de sua vinha. Mas os vinhateiros, tendo capturado os servidores, agrediram um, mataram outro e lapidaram um terceiro. Ele lhe enviou ainda outros servidores, em maior número que os primeiros, e foram trajados da mesma forma. Enfim, enviou-lhe o próprio filho, dizendo para si mesmo: terão algum respeito pelo meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis o herdeiro, vinde,
Matemo-lo e seremos senhores de sua herdade. Assim, tendo-se apoderado dele, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, o senhor da vinha vier, como trará os vinhateiros? Ou tratará? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente esses perigosos e arrendará sua vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos na estação. Sem nos alongarmos, agora vamos ouvir o comentário feito pelo nosso professor das manhãs pródicas, Gênesis no lar, o Evangelho no seu coração. Allan Kardec diz assim: o pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros aos quais arrendou sua vinha são os homens que devem ensinar e praticar sua lei. Os servidores que enviou até eles são os profetas, que eles mataram. Seu filho, que ele enviou, é Jesus, que eles mataram do mesmo jeito. Como, pois, o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei? Ele os tratará como foram tratados seus enviados, e chamará outros que lhe prestem melhor conta de seus bens e da condução do seu rebanho. Assim ocorreu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. Assim será quando ele vier pedir contas a cada um do que tenha feito de sua doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado, porque quer que seu campo seja administrado conforme sua vontade. Após 18 séculos, a humanidade chega à idade viril. Está madura para compreender o que Cristo não aprofundou. Por quê? Como ele próprio dizia, não o teriam compreendido. Ora, a qual resultado chegaram os que durante esse longo período têm sido encarregados da educação religiosa? Em ver a indiferença suceder à fé e a incredulidade se erigir como doutrina. Em nenhuma outra época, de fato, o ceticismo e o espírito de negação foram tão disseminados em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras estão encobertas sob as alegorias no que concerne à regra de conduta, às relações homem a homem, quanto aos princípios morais dos quais ele faz condição expressa da salvação. Seus ensinamentos são claros, é verdade, explícitos e sem ambiguidades. O que fizeram de suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para converter os homens pela doçura e persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele deu o exemplo? Em seu nome, os homens se lançaram ao anátema e à maldição. Massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fizeram um Deus
ciumento, cruel, vingativo e parcial. Daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificou-se a esse Deus de paz e de verdade. Milhares de vítimas nas fogueiras, pelas torturas e as perseguições. O que jamais sacrificaram os pagãos aos falsos deuses. Venderam-se as preces e os favores do céu. Em nome daquele que perseguiu os vendilhões do templo e que disse aos seus discípulos: dai de graça o que de graça recebeste. Que diria Cristo? Que diria Cristo? Que diria Cristo se vivesse atualmente entre nós? Se visse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos princípios no mundo, enquanto que ele, mais rei do que os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado num asno, não estaria ele no direito de dizer: o que fizestes dos meus ensinamentos? Vós, que lisonjeais o bezerro de ouro, que fazeis em vossas preces uma ampla participação aos ricos e uma mirrada participação aos pobres, quando eu vos tinha dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está carnalmente, ele está em espírito. E como mestre da parábola, virá pedir contra a seus vinhateiros do produto de sua vinha, quando o tempo da colheita chegar. E parafraseando, projetando para o nosso momento histórico, para esse instante divino, íntimo, pessoal, intransferível, embora coletivo, sob o ponto de vista da evolução do orbe, nós podemos, à luz da razão espírita, da teoria moral apresentada pelos espíritos via essa alma educadora, bondosa, nobre, justa, Allan Kardec, o tempo da colheita chegou. O que nos motiva, o que nos engrandece, o que nos felicita, para agradecer em oração. Obrigado, Senhor, pois nós estamos inaugurando uma era extraordinária, tão esperada, a era do amor. Por isso, nos encontramos nessa manhã, juntos, em busca da sensibilização, da interação, em novas bases, vivendo a lei divina na sua mais pura expressão, a lei do amor. Como afirma Leon Denis, o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O princípio da vida universal proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de irradiação que aquece e vivifica tudo em roda de si,
É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor, criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. Amor é um sacrifício. Deus auriu nele a vida para dá-la às almas, ao mesmo tempo que a efusão vital, elas receberiam um princípio afetivo, destinado a germinar e expandir-se pela aprovação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, dedicar-se, a sacrificar-se pelas outras. Com esse sacrifício, em vez de se amesquinharem, mais se engrandecem, enobrecem e aproximam do foco supremo. O amor é uma força inexaurível. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele atrai para si todos os pobres, seres retardados, nos antros da paixão, os espíritos cativos na matéria, eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. O amor conjugal, materno, filial, fraterno, a pátria, a raça, a humanidade, são refrações, raios refratados do amor divino que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil esplêndidas florescências de amor. Até as profundidades do abismo de vida, infiltra-se as radiações do amor divino e vão acender nos seres rudimentares, pela afeição à companheira e aos filhos, as primeiras claridades que nesse meio de egoísmo feroz serão como a aurora indecisa e a promessa de uma vida mais elevada. É o apelo do ser ao ser. É o amor que provará no fundo das almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade, da bondade. Mais acima, na escala evolutiva, entreverá o ser humano nas primeiras felicidades, nas únicas sensações de ventura perfeita que lhe é dado gozar na terra. Sensações mais fortes e suaves que todas as alegrias físicas e conhecidas somente das almas que sabem verdadeiramente amar. Cristo não é o único exemplar a apresentar. Poder-se de modo geral verificar que das almas eminentes se desprendem radiações, eflúvios regeneradores, que constituem uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, de providência particular. Mas o amor do Cristo é forte, poderoso, pois foi o maior dos missionários, dos profetas. Foi ele que nos oferece, ao longo do tempo, a ciência, que vai deslindando os caminhos que precisamos percorrer. São impressões, aspectos filosóficos que propõem que todos nós reflitamos sobre esse momento histórico, espiritual que abre para toda a humanidade. A era do amor. Amor que é poder da alma,
que poderia ser traduzida no querer, no saber, no amar. Querer é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. E saber, sobre o ponto de vista do estudo profundo, pois sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Mas acima, porém de tudo, é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as e multiplica-lhe todos os recursos. Amigos, amigas, o espírito Leon Denis nos conclama: amemos, pois, com todo o poder do nosso coração, amemos até o sacrifício. Como Cristo amou a humanidade, e todos aqueles que nos rodeiam receberão nossa influência e sentir-se-ão nascer para uma nova vida. É o painel que se abre. Chegou o momento da plenitude do amor. Surge a dúvida: mas como? Se o cenário é tão complexo, difícil, doloroso. O diálogo do Cristo é para que a gente compreenda o fenômeno sem se desvincular da sua dinâmica, do seu mecanismo. Pois no universo o que rege é o Espírito. Devemos nos ater à manifestação inteligente da causa para verificar os efeitos. Uma causa inteligente, um efeito inteligente. Estamos aqui desenvolvendo a nossa inteligência, aprimorando as nossas habilidades, no mergulho profundo das próprias experiências. E quando compartilhadas, elas sugerem um diálogo que auxilia no progresso dos seres, como está acontecendo na nossa própria intimidade. Precisamos forças e conhecimento para superar os limites. E a dor, ela precisa de ser redimensionada, ela precisa de ser reavaliada. Porque é para a vida o que o buril é para um mármore sem forma. É um bisturi que penetra, é uma espada que separa, que elucida, que indica. Somos nós chamados para uma grande batalha, a batalha do ser, no seu destino, superando as próprias dores do caminho. O amor nos visita, nos irmana. O amor nos dá condições de estarmos em família, como agora. O amor propõe que expandamos a nossa própria luz em favor da humanidade. Quando sentimos o amor, presença divina em nós, há uma manifestação genuína de agradecimento. A sensibilidade se amplia e nos sentimos como filhos envolvidos pelas bênçãos divinas, o que garante para nós motivação, o que emula o sentido do viver. Os nossos desafios passam a ser metas, compromissos que vamos à medida das suas realizações, nos sentindo como aqueles seres que se completam
pelo trabalho realizado, que traz paz, consciência tranquila. Quantas coisas estão à nossa frente, trabalhos a serem realizados. Esse momento agora é muito mais para sentirmos a presença divina dentro de nós através do amor. Porque ao longo do dia, as tarefas vão sendo ampliadas, elas vão sendo decodificadas e nós continuamos nessa jornada milenar, multifacetária, na direção da perfeição. E cada movimento, cada intensidade, cada sugestão, cada indução, cada sentimento, emoção, são aspectos que vão sendo conjugados na esteira das nossas próprias experiências. E que bem-aventurados sejamos se aprendermos a valorizar cada uma como pontos específicos, como tarefas distintas, que vão se conjugando, mas precisam de ser norteadas e valorizadas, cada um com seu próprio valor, com seus próprios objetivos a serem atingidos. Em outras palavras, iremos construir um edifício a partir de pequenas ações. E quando fazemos-las diferente, especial, qualificada, tudo isso repercute no todo. Então faça de especial o que Deus te concedeu. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ação, como ensina Emmanuel. As boas obras são frases de luz que endereçam à humanidade inteira. Isso é extraordinário. É o teu livro. É o livro que estás escrevendo. Cada dia, uma página. Cada hora, um momento da sua afirmação. As nossas orações se conjugam para o agradecimento diante desse cenáculo bendito que se revela nesta manhã, iniciando a semana, dialogando com Jesus, com os bons espíritos, esperançosos do apoio espiritual que é imprescindível, mas também conscientes da importância de estarmos com lucidez, procurando ao nível da vigilância, da prudência, do estudo, da reflexão, do aconselhamento, a conexão com os ideais para não perder jamais o foco, perseverando e sendo constante no que nós devemos fazer. Eu não tenho dúvida de que abraçados, emulados, motivados, engrinaldados por forças magnéticas que os bons espíritos trazem para o nosso lar, para o nosso coração nesse momento, nós estamos sendo então chamados para uma tarefa específica. Pois chegou o tempo da grande colheita. E ela se dá não ao nível da cobrança que vem do alto, mas pelas oportunidades. Pois nos foi dada a tarefa de semear no campo do coração, a cada um segundo suas obras. E o tempo do Senhor, repito, não é o tempo da violência, não é o tempo da competição, não é o tempo da massificação, não é o tempo que nos desvincula do essencial. O tempo do Senhor é o tempo da essência, da consciência, da transcendência, da imanência divina em nosso coração e em toda parte. Como é agradável, como é bom estar com vocês nestas manhãs, pois nós nos despertamos felizes, confiantes, que tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Sintonize no bem.
Mude o padrão mental. Tudo isso vai repercutir no seu dia a dia. Enquanto uns verem a morte, Buda perguntou certa feita para seus discípulos: qual a diferença? Qual o antônimo da morte? Eles responderam: a vida. Buda disse: é o renascimento. Pois a vida está em toda parte. Renascimento e morte é estado de alma que consolida no corpo, nos veículos de manifestação. Deus é amor, Deus é luz, Deus é vida. Por isso Jesus dissera: aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Maria Dolores fala para o nosso coração dizendo: bendito sejas. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, pelo pão que dás à porta ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura, pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez, que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem corrigir do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. O tempo é de agora, porque o amor transforma a sombra em luz. Chegou para todos o reino divino de Jesus. Que Deus esteja conosco, que as nossas orações envolvam os nossos familiares, a todos que sofrem pelo caminho, que vivem em desalinho, necessitando de arrimo, de abrigo, de amigo. Gênese no lar, promovendo sempre uma história de amor, de amizade, de fraternidade. Tenham todos uma linda, ótima, agradável segunda-feira, mas tenhamos também uma semana de paz, de muita alegria cristã. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.